Cumprimento a todos os participantes do segundo seminário do projeto Observatório Constitucional e do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política do curso de Direito da UFMS-CPTL. Meu nome é Isabelle Caroline Silva, sou acadêmica do quarto semestre de Direito da UFMS de Três Lagoas, membro do NUPEPOL e do projeto de pesquisa Observatório Constitucional. Eu sou pesquisadora bolsista do PIBIC sob orientações do professor Luiz Fernandes Garbosa. O tema que eu venho trazer a vocês é o tema da minha pesquisa, que diz respeito às emendas às constituições estaduais no Brasil. Nesse contexto, eu e o professor Luiz Fernando visamos fazer um panorama comparativo das 27 subconstituições brasileiras quanto à emendabilidade. Ao analisarmos o panorama comparativo dos procedimentos de emendas às constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal, nós examinamos que as 26 constituições estaduais, mais a Lei Orgânica do Distrito Federal, são norma de natureza semiconstitucional no que tange aos procedimentos de emendas e temas conexos. Temas conexos, no caso, são esses: os limites materiais e o número de emendas sofridos por cada Constituição durante seu período de vigência. O primeiro tópico que eu venho trazer a vocês diz respeito aos limites formais quanto à iniciativa. Quando nós estudamos as 27 Constituições estaduais, nós constatamos inicialmente um significativo grau de similitude no que diz respeito aos procedimentos formais de modificação de seus textos. As Constituições estaduais, elas estabelecem, em regra, serem legitimados a deflagração da modificação de seus textos, modificação formal do seu texto, no caso, 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, governador do estado e mais da metade das câmaras dos vereadores da unidade da federação em questão pela maioria absoluta ou relativa dos membros. Esse procedimento ele é contemplado por 15 constituições, sendo elas as constituições do estado do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ela se discrepa desse grupo, sendo indefesa sua subdivisão em municípios. Ainda no âmbito dos limites formais, quanto à iniciativa, alguns estados eles se discrepam do paradigma federal ao não adotarem a metade das câmaras dos vereadores como critério para determinar o número mínimo de legislativos municipais capazes de encaminhar propostas de emenda à Carta Constitucional Estadual. São, ao todo, 11 estados que se discrepam desse paradigma, sendo eles o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Desses 11 estados, 7 no total adotam o critério de 1/3 das câmaras municipais, ou seja, esse critério é menos exigente que o do paradigma federal, mas, consequentemente, ele é favorecedor quando se trata da propositura de emendas à Constituição estadual por aqueles órgãos municipais. Bom, alguns entes da federação, eles adotam outro critério, como é o caso, por exemplo, da Constituição de Minas Gerais, que estabelece a propositura de PEC estadual por no mínimo 100 câmaras municipais. Também o caso do Rio Grande do Sul, cuja carta política exige que a iniciativa seja proposta pelo legislativo de não menos que 1/5 dos municípios do estado. Em um caso, ao menos, que é a Constituição do Rio Grande do Norte, não há previsão de espécie de proposta de emenda à Constituição por iniciativa dos legislativos municipais. A Constituição do Rio Grande do Norte, ela se restringe à legitimidade de 1/3 dos deputados estaduais e ao governador. Outro caso bem peculiar e aparentemente o único, que foi o que nós encontramos durante a pesquisa, diz respeito à Constituição do Pará.
A Constituição do Pará, ela prevê o Tribunal de Justiça entre os legitimados para propor emendas, o que é bem interessante. Encontramos essa questão apenas nessa Constituição. Outro aspecto interessante concernente à iniciativa e que ganha bastante destaque na nossa pesquisa é de que 2/3 das subconstituições vigentes no Brasil adotarem o sistema da iniciativa popular. Tipo assim, se destoando completamente do paradigma federal, que, como nós sabemos, o paradigma federal ele só contempla iniciativa popular de leis complementares ou ordinárias nos termos literais do artigo 61, e esse critério realmente ele é muito presente nas constituições estaduais. Tanto que, ao todo, são 19 subconstituições, sendo 18 cartas estaduais, mais a Lei Orgânica do Distrito Federal, que contemplam esse instituto inexistente na Constituição Federal. Sendo os entes federados que adotaram esse método, o estado do Acre, da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, do Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. É muito interessante essa questão da iniciativa popular. Ela não ocorre na Constituição Federal, mas ela ocorre nas constituições estaduais, o que demonstra muito pra gente a questão da autonomia das constituições estaduais. E ainda assim, tratando dos limites formais, agora para finalizar, eu vou discorrer a respeito dos turnos, quórums e dos lapsos temporais também. Bom, quanto aos limites formais consistentes em números de turnos e quórums, nós percebemos nessa pesquisa claramente a influência do modelo federal. O poder constituinte da maioria esmagadora dos entes federativos, que nós abrangimos nesse estudo, adotaram critérios idênticos ao traçado no artigo 60, no parágrafo 2º da Constituição Federal. Se discrepam desse conjunto, atualmente, somente as constituições do Mato Grosso do Sul, Rondônia e a Lei Orgânica do Distrito Federal, que adotaram 2 turnos de votação. Porém, eles estabeleceram a maioria qualificada de 2/3 dos votos, em lugar de 3/5, manifestando assim um grau maior de autonomia. Ainda na questão dos turnos, 2 subconstituições apenas trazem a questão do lapso temporal, sendo ela a Constituição do Acre, quando menciona 2 turnos em 60 dias, e a Constituição do Distrito Federal, quando menciona 2 turnos em 10 dias. Finalizando o tópico dos limites formais, nós vamos agora abranger o tópico dos limites materiais, as conhecidas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas são disposições constitucionais que pretendem subtrair da ação do legislador constituinte determinadas matérias ou temas, por compreendê-los como essenciais à Constituição. Por exemplo, as cláusulas pétreas brasileiras, elas consistem na forma federativa do Estado, no voto direto, secreto, universal, periódico e na separação dos poderes nos direitos e garantias individuais. Ao fazermos um exame comparativo relacionado à questão dos limites materiais, nós evidenciamos que 1/3 das cartas subnacionais estabelecem limites materiais ao poder constituinte, enquanto 2/3 não o fazem. Entre as 27 subconstituições estaduais estudadas, apenas 9 delas estabelecem disposições relativas aos limites materiais, sendo elas a Constituição do Amapá, do Ceará, do Distrito Federal, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Quando nós analisamos essas 9 subconstituições que estabelecem em si os limites materiais, nós constatamos também que o legislador constituinte ele adotou critérios distintos no que tange a matéria. Por exemplo, algumas constituições estaduais elas estabelecem diretamente suas próprias cláusulas pétreas, como é o caso da Constituição do Ceará,
que estabelece nos limites materiais a autonomia municipal e a independência e harmonia dos poderes, além do voto secreto, direto, igual e periódico. Enquanto isso, alguns textos constitucionais eles exibiram um menor grau de autonomia, no entanto, por meios distintos, embora equivalentes. Algumas cartas subnacionais, elas recorrem ao modelo federal de limites materiais mediante a técnicas de envio material ou de recepção. Quando isso ocorre, nós conhecemos por normas de imitação. Ou seja, normas de imitação é quando o texto constitucional estadual, eles incorporam de forma mais ou menos literal os limites materiais previstos no texto constitucional federal. Tal é o caso da Constituição do Amapá e da Constituição do Pará. Também, próximo dessas duas constituições, aproxima-se a Constituição de Goiás, que repete literalmente as cláusulas pétreas federais. Porém, ela se mostra relativamente inovadora na medida em que elas incorporam a integração do Estado à federação. Agora eu irei adentrar ao último tópico do meu vídeo, que diz respeito à média das constituições subnacionais. No que diz respeito à média das constituições examinadas, ou seja, o que diz respeito à frequência do efetivo exercício do poder de reforma das mesmas, nós fizemos uma comparação entre elas e também com a Constituição Federal. Nessa comparação, é válido ressaltar que o lapso temporal que vai de 1989 a 2019 é o lapso considerado no levantamento dos nossos dados. Embora algumas constituições elas já tenham sofrido emendas em 2020. E também é válido observar que a maioria das cartas políticas subnacionais vigentes elas foram promulgadas em 1989, mas algumas foram posteriores, que é o caso da Constituição de Roraima, do Amapá e a Lei Orgânica do Distrito Federal. Além disso, embora grande número das constituições estaduais terem sido promulgadas no dia 5 de outubro de 1989, nem todas foram nessa data. Assim, então, o período de vigência das normas consideradas no estudo, ele não se faz idêntico. Mediante aos dados levantados, nós consideramos que podem haver constituições com números de emendas que podem ser considerados reduzidos. No caso, se dá pelas constituições do Rio Grande do Norte, com 19 emendas, da Bahia, com 23 emendas, enquanto outras tem um número bastante elevado, que é o caso da Constituição de Rondônia, com 136, do Amazonas, com 115, do Espírito Santo, com 114. De todo modo, a maioria das cartas estaduais, sendo 19 no total, encontra-se no intervalo entre 40 e 100 modificações formais até 2019. Visando a análise das médias, nós destacamos que 11 das subconstituições estudadas, elas revelaram mais estáveis, sofrendo menos de 2 emendas por ano, ao passo que 16 delas situam-se no intervalo entre 2 e 3 emendas anuais. Rondônia mesmo, por exemplo, foi a unidade da federação que mais sofreu modificações, tendo como média 4,53 emendas por ano. É muita coisa se comparada mesmo com a Constituição Federal, que foi emendada 101 vezes até 2019. Então, nós destacamos nessa análise meramente quantitativa das emendas como as constituições mais estáveis, as constituições do estado do Acre, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Tocantins, com destaque significativo a Carta Potiguar, a menos emendada de todas, situada ao extremo oposto do espectro de estabilidade em comparação com a Carta de Rondônia, por exemplo. Por outro lado, destacam-se menos estáveis as cartas do Amazonas, do Distrito Federal, do Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Concluo aqui então o meu vídeo, agradecendo a todos os participantes do seminário. Foi uma honra poder participar, poder apresentar. Espero ter sido um pouco clara e concisa a respeito do tema das emendas às constituições estaduais. E mais uma vez agradeço aos participantes e
Professor Luiz Fernando, por ter me dado a oportunidade de poder expor um pouco a respeito desse tema.